Eu vou começar o vídeo de hoje com essa questão. A distância percorrida desde o momento em que o condutor percebe o perigo e executa a ação correspondente chama-se A. Distância de percepção e reação. B. Distância de segmento. C. Distância de frenagem. Ou D. Distância total de parada. Fica nesse vídeo até o final que você vai poder responder essa e outras questões na sua prova sem nenhuma dúvida. No vídeo de hoje, nós vamos ver dois assuntos muito importantes para a prova: as distâncias que a direção defensiva estuda e os tipos de acidentes. No final desse vídeo, nós vamos ver a resposta da questão anterior e vamos ver mais 4 questões que são muito comuns de caírem na prova. Você está no canal Aula Teórica Online. Se não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda semana tem vídeo novo sobre assuntos importantes para a prova teórica do Detran. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe um like, deixe um comentário com sugestões para um próximo vídeo. Muito obrigado por você estar aqui e vamos para a aula. Um assunto muito comum de cair na prova do Detran é sobre as distâncias que a direção defensiva estuda e nós vamos começar a ver a partir de agora. Distância de reação é a distância que o veículo percorre do momento em que o condutor percebe o perigo até o momento em que toma a ação correspondente. Então a gente pode gravar da seguinte maneira: distância de reação é a distância do momento em que o condutor vê o perigo até o momento em que ele toma a ação necessária. O condutor está pela via, vê o sinal fechar, solta o acelerador e começa a frear o veículo. A distância que o carro anda do momento em que o condutor vê o sinal fechar até o momento em que ele inicia a frenagem é chamada de distância de reação. Distância de frenagem é a distância que o veículo percorre do momento em que o condutor aciona os freios até a parada do veículo. Então nós podemos gravar da seguinte maneira: é a distância que o veículo percorre do momento em que o condutor pisa no freio até o momento em que o veículo para. Essa é a distância de frenagem. A distância de parada é a distância que o veículo percorre do momento em que o condutor percebe o perigo até a parada do veículo. Então é a distância total. Ela começa na distância de reação, que é quando o condutor vê o perigo, e ela acaba na distância de frenagem, que é quando o veículo para. Então a gente também pode dizer que a distância de parada é a soma da distância de reação com a distância de frenagem. Ainda temos uma outra distância, que é a distância de segmento, ou também pode ser chamado de distância de segurança, que é a distância que o condutor deve guardar do seu veículo para o veículo da frente. Então, com os veículos em movimento na via, a gente deve guardar uma distância do veículo da frente, que é uma distância de 2 segundos. É a única distância que a gente deve guardar por tempo e não por metro. E aí nós temos esse desenho tirado do manual de direção defensiva, mostrando que a distância do seu veículo para o veículo da frente é uma distância de 2 segundos. Eles podem perguntar na prova qual é a forma correta, como que um condutor faz para poder medir esses 2 segundos, e vocês vão ter que dizer que o condutor deve utilizar um ponto fixo na via, algo que não se movimente. Uma árvore, um poste, uma pedra, a zaga do Vasco. Nesse caso aí, está sendo usada a árvore. O condutor do carro azul espera o carro amarelo passar em frente à árvore. Ele diz as palavras 51, 52, que em média um condutor leva 2 segundos para falar isso.
e ele não pode chegar em frente à árvore antes de acabar de falar o 2. Isso em condições normais, né? Porque em condições adversas, noite, chuva, neblina, fumaça ou cerração, o condutor deve dobrar a distância de segurança para 4 segundos. Isso é muito importante para a prova. E aí eu tenho um desenho para a gente poder visualizar de maneira separada cada distância. Isso aí é a via, e aí há uma placa de parada obrigatória, o condutor vem pela via, e nesse ponto ele visualiza a placa de parada obrigatória, e nesse ponto ele começa a frear. Então a distância que o veículo andou do momento em que ele viu o perigo, que seria a parada obrigatória, e do momento que ele começou a pisar no freio, essa é a distância de reação. Do momento em que ele pisa no freio até onde o veículo para, essa é a distância de frenagem. E se a gente soma a distância do momento em que ele vê o perigo até onde o veículo para, é a distância de parada. Então essas são as distâncias que seria bom vocês gravarem até o dia da prova de vocês, porque é um assunto muito importante na prova, muito abordado. Dificilmente uma prova não tenha pelo menos uma questão sobre isso. E o tempo de reação é uma outra questão muito importante e que a gente tem que ter muita atenção. Na verdade, todas essas questões sobre distância, eles podem trocar para tempo. Eles podem, por exemplo, perguntar o que é o tempo de reação. A resposta é a mesma. É o tempo que leva do momento em que o condutor avista o perigo até o momento em que ele toma a ação necessária, a ação correspondente. O que é o tempo de frenagem? É o tempo que leva do momento em que o condutor aciona o freio até a parada do veículo. Então a resposta é a mesma, eles só vão trocar o nome distância para tempo. Mas o tempo de reação, eles podem perguntar de quanto é, e é muito comum a gente ver alunos, quando encontra essa questão, respondendo 2 segundos, confundindo com a distância de segurança. Então a gente lembra que o tempo de reação de um condutor é de 1 segundo em condições normais do condutor. Então, segundo a direção defensiva, um condutor leva em média 1 segundo para perceber o que acontece e leva em média mais 1 segundo para reagir. Por isso a gente tem que estar a 2 segundos do veículo da frente, porque a gente tem que ter tempo de percepção e tempo de reação. Então essas são as questões sobre as distâncias. Espero que vocês possam gravar isso, rever o vídeo, anotar, para que vocês cheguem na prova com todas essas informações que são muito importantes. Esse ano, já mudando de assunto, a gente teve o Maio Amarelo e o tema desse ano foi Paz no Trânsito, começa por você. E eu quero começar, antes de falar dos tipos de acidentes, com uma notícia desse ano. Na realidade, é uma matéria do dia 15/5/2024, do Auto Esporte, e o título da matéria era Maio Amarelo deveria durar o ano todo no país, com 34 mil mortes no trânsito. De acordo com o último levantamento completo do Ministério da Saúde, foram mais de 33.894 mortes no trânsito em 2022, uma média de quase 93 mortes por dia. Isso não é normal, cara. As pessoas dirigem achando que acidentes são comuns, que acidentes são inevitáveis. As pessoas precisam começar a se informar mais. As pessoas precisam começar a tomar mais cuidado. As pessoas precisam começar a dirigir preocupados em evitar acidentes, porque isso não é normal. Então nós vamos partir aí para os tipos de acidentes, as principais causas e o que fazer para evitá-los. Perguntas que são muito comuns na prova do Detran.
a gente tem algumas definições, como, por exemplo, choque. O que significa choque? É o impacto do veículo contra um objeto fixo ou veículo imobilizado. Então, a gente já parte desse princípio de que quando o veículo bate em outro em movimento, é errado dizer que houve um choque. O veículo se chocou de frente com o outro. O veículo se chocou na lateral do outro num cruzamento. Isso não é correto, porque choque é quando o veículo está parado ou quando a gente bate em algo fixo. Já a colisão é o impacto entre dois veículos em movimento. E aí são vários tipos de colisões que a gente vai ver no decorrer desse vídeo, que são importantes para a prova de vocês. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo porque me ajuda demais. Compartilha com seus amigos que você sabe que tem interesse ou necessidade de assistir esse vídeo. De repente um amigo que já esteja ou queira entrar na autoescola. Diferença de tombamento e capotamento. O tombamento é quando o veículo gira de lado. Então a gente vai dizer que é quando o veículo dá um giro menor que 360 graus. E o capotamento, que é quando o veículo dá um giro completo. Ou a gente pode dizer que é um giro maior que 360 graus. Na realidade, um giro de 360 graus já seria um capotamento, que é quando o veículo gira e encosta a roda no chão novamente. E o atropelamento, a definição de atropelamento é quando uma pessoa ou pessoas sofrem o impacto de um veículo em movimento. Esse aí é o acidente mais abordado na prova, que é quando o veículo é atingido lateralmente. E aí, vocês lembram como se chama esse tipo de acidente? Abarroamento. Então a gente vai dizer que o abarroamento é quando o veículo é atingido lateralmente. Muito importante da gente lembrar para a prova é onde os abarroamentos ocorrem com maior frequência. Então o local mais comum de se acontecer o abarroamento são nos cruzamentos. Mais uma outra questão que a gente deve lembrar para a prova, eles podem perguntar quando os abarroamentos ocorrem com maior frequência. Eles podem não perguntar onde, eles podem perguntar quando. Então, nessa questão, além dos cruzamentos, a gente tem que dizer que nas conversões mal feitas também ocorrem abarroamentos. Lembrando que conversão é quando o veículo muda lateralmente a sua direção. Então é quando a gente entra numa rua à direita ou numa rua à esquerda. E aí a gente precisa, em muitos casos, cruzar a via para entrar numa outra rua à esquerda. Então, nessas conversões mal feitas, quando um condutor não olha no retrovisor antes de virar, quando o condutor não tem visão completa da outra faixa que ele vai atravessar, acontecem os abarroamentos. E uma outra questão muito importante para a prova é qual o principal motivo dos abarroamentos. E aí eles vão dizer que é o desconhecimento das preferências. Eles estão nessa questão se referindo ao cruzamento. Qual é o principal motivo de abarroamento no cruzamento? E aí a gente tem que dizer que é o desconhecimento das preferências. Mas você lembra quais são as preferências num cruzamento? Quando ele não for sinalizado, a primeira regra de preferência é da rodovia. Então, quando houver um cruzamento e esse cruzamento não tiver nenhum tipo de placa, nenhum semáforo, a regra é, se uma das vias for uma rodovia, a preferência é sempre de quem estiver na rodovia. A segunda regra é da rotatória. Quando houver uma rotatória não sinalizada, a preferência é sempre de quem estiver já dentro da rotatória. E nos demais casos, a preferência do veículo que vier da direita do outro condutor. Então, se você chega num cruzamento não sinalizado e vem um veículo pela sua direita, a preferência é dele.
porque a preferência é do veículo que vem da direita. Se vier um veículo à sua esquerda, a preferência é tua, porque nesse caso você estará à direita do outro condutor. Isso, infelizmente, é algo desconhecido por condutores habilitados. Dificilmente você encontra um motorista e você pergunta a ele qual é a regra de preferência, ele vai dizer que a preferência é do veículo que estiver na principal, coisa que eu não sei de onde ele tirou, porque isso não existe em nenhum local do código. As únicas principais do código são a rodovia, a rotatória e a via que estiver à direita do condutor. Um outro tipo de colisão é a colisão traseira. E aí a colisão traseira é quando batem na traseira do seu veículo. Então a gente pode dizer colisão com o veículo de trás. É quando batem na traseira do nosso veículo. E isso aí, ó, é muito importante para a prova. Eles podem perguntar qual é o tipo de colisão que causa o efeito chicote. Efeito chicote é um movimento que o pescoço faz de ir para trás e voltar com muita força, quebrando, às vezes, ali a coluna na altura do pescoço, e isso provoca mortes, infelizmente. Então, a gente grava que a colisão traseira é o que causa o efeito chicote. Por isso, o encurte de cabeça é muito importante e é um equipamento obrigatório em todos os assentos do veículo, porque ele evita o efeito chicote. E o que fazer para evitar? O que nós podemos fazer para evitar que um veículo bata na traseira do nosso veículo? Sinalizar as manobras pretendidas, sinalizar corretamente, com antecedência, acompanhar os espelhos retrovisores. As últimas vezes que eu vi essa questão na prova, eles colocaram esses dois pontos na resposta: sinalizar as manobras e acompanhar os retrovisores. Mas, além disso, eles podem colocar também na resposta: evitar freadas bruscas, se não houver necessidade, e manter distância de segurança do veículo da frente. Lembrando que a distância de segurança é a distância de 2 segundos do nosso veículo para o veículo da frente. Mas eu já tive alunos perguntando o seguinte: o que tem a ver eu ficar longe do veículo da frente para o veículo de trás não bater em mim? Se você estiver muito perto do veículo da frente e se tiver um condutor muito perto atrás de você, se o veículo da frente frear bruscamente, você vai ter que frear bruscamente e o veículo de trás pode não conseguir parar. Então, para evitar freadas bruscas, você mantém a distância do veículo da frente, porque mesmo que ele freie bruscamente, você vai ter espaço para frear aos poucos. Uma outra colisão também muito parecida aí é a colisão com o veículo da frente. Colisão na traseira do veículo da frente. É importante a gente lembrar que a colisão com o veículo da frente é a colisão na traseira do veículo da frente. Porque se a gente bate do lado do veículo da frente, é abarroamento e não colisão com o veículo da frente. Então, só para a gente não confundir isso. Como evitar bater na traseira do veículo da frente? Manter a distância de segurança, ou também pode ser chamada de distância de segmento. Dobrar a distância de segurança em caso de condições adversas. Normalmente, essa distância é de 2 segundos. As condições adversas seriam noite, chuva, neblina, cerração ou fumaça. A gente deve guardar 4 segundos, porque nós temos que dobrar a distância. E observar as luzes do veículo da frente, principalmente a luz de freio e a seta. E aí, só para lembrar, uma informação que também pode ser importante para a prova: a luz do freio é sempre vermelha
e a luz da seta pode ser âmbar, que é meio alaranjado, ou vermelha. É correto dizer que a luz de seta traseira de um veículo pode ser vermelha, e essa é a colisão mais violenta de trânsito. É o tipo de sinistro que causa o maior número de mortes no trânsito, que é a colisão frontal, que é quando os veículos batem de frente. Quais os principais motivos desse tipo de acidente? As ultrapassagens mal feitas ou a falta de perícia em curvas. Fazer ultrapassagens mal feitas, fazer ultrapassagens em locais proibidos, sem uma visão completa da via em que você vai entrar, ou não saber fazer uma curva corretamente, entrar na curva em alta velocidade. Isso são os principais motivos, na realidade, da colisão frontal. E como evitar esse tipo de colisão? Evitar fazer ultrapassagem mal feita e aprender a fazer curvas. Frear antes da curva e, ao iniciar a curva, acelerar gradativamente. Essa é a forma correta de se fazer uma curva. Em relação às ultrapassagens, a gente deve observar se a linha é seccionada ou contínua. Se ela é seccionada, é permitida a ultrapassagem. Se ela é contínua, é proibida. Só uma observação, eu já vi uma questão de prova chamando a linha contínua de linha sólida. A pergunta dizia, numa via dotada de linha sólida, é correto afirmar que, e a resposta é proibido a ultrapassagem. Então, a linha contínua é o que é mais comum deles chamarem, eles também podem chamar de linha sólida. E, além disso, se a linha for seccionada, a gente tem que ter uma visão da via em que a gente vai tomar para saber se a gente tem espaço suficiente para fazer a manobra da ultrapassagem. Colisão misteriosa é uma colisão interessante. A única questão que eles vão fazer é quais as características de uma colisão misteriosa. A gente percebe aí que colisão misteriosa é quando a perícia não identifica as causas. É como não tem como saber o que provocou aquele acidente. Então, as características é quando envolve apenas um veículo e quando não há sobrevivente. Ou eles podem dizer quando envolve apenas um veículo e os envolvidos não têm condições de dizer o que houve. Então, as características da colisão misteriosa só envolve um veículo e não há sobreviventes, ou os envolvidos não têm condições de dizer o que houve. E aí, infelizmente, os acidentes que também envolvem animais, em muitos casos, são acidentes graves, porque os animais são pesados e se eles são atingidos e eles caem para cima do veículo, isso é muito perigoso. Isso, infelizmente, também causa um número considerável aí de mortes no trânsito. Então, a colisão com animais, a definição diz que sinistros de trânsito quando um animal ou animais sofre o impacto de um veículo em movimento. Sobre isso, na prova, não cai muita coisa. A gente precisa gravar o nome dessa placa, que é a placa A35, que se chama Animais, e a placa A36, que se chama Animais Selvagens. E as orientações da direção defensiva sobre animais na via é que a gente não deve buzinar e a gente não deve ligar o farol alto. São duas coisas que a gente não deve fazer no trânsito em relação a animais, porque isso pode assustar o animal e fazer com que ele corra para cima de outro veículo. E uma informação importante, o artigo 220 diz o seguinte: deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. E o inciso 11 diz:
A aproximação de animais na pista é considerada uma infração grave com a penalidade de multa. Há uma infração prevista no Código se você não diminuir a velocidade à aproximação de animais na pista. Infração grave e multa. Colisão com bicicletas, um outro tipo de colisão que também tem um índice considerável de mortes e lesões graves. Colisão com bicicleta. A informação importante para a prova é que o veículo, o condutor, deve guardar 1,5 m do ciclista. E o artigo 201 diz que a infração média, se o condutor não o fizer, e o veículo, o condutor, deve reduzir a velocidade ao ultrapassar o ciclista. E também no artigo 220 diz que é infração gravíssima e multa se o condutor não fizer isso. Quando não houver ciclovia ou ciclofaixa, como que o ciclista deve transitar? Eu vou deixar aqui um card sobre um vídeo que nós temos no canal explicando com detalhes o que é uma ciclovia e o que é uma ciclofaixa. Então, quando não houver ciclovia ou ciclofaixa, o ciclista deve transitar no bordo da pista, no canto, na faixa da direita, no mesmo sentido do tráfego. Então, o ciclista não pode transitar pela calçada. O artigo 255 diz que a infração média é transitar nas calçadas quando não for permitida a circulação de bicicletas. E a gente deve transitar na via, então, já que não pode andar pela calçada, a gente deve transitar na via pelo canto, na faixa da direita e no mesmo sentido do tráfego, nunca pela contramão, a não ser que haja sinalização em ciclofaixa autorizando o trânsito pela contramão. O atropelamento não é o tipo de sinistro, o tipo de acidente que mais ocorre, mas é o tipo de acidente com maior índice de morte. O atropelamento há um alto índice de morte. Os idosos são as principais vítimas de atropelamentos, e essa é a informação que a gente deve guardar para a prova. O pedestre é obrigado a usar a faixa se ela existir a até 50 metros de onde ele estiver. Então, se um pedestre pretender atravessar a via, ele é obrigado a utilizar a faixa ou a passarela, seja o que for, se elas existirem numa distância de até 50 metros de onde eles estiverem. E aí, falando ainda sobre tipos de acidentes, nós temos aí a aquaplanagem, que eles também podem chamar de hidroplanagem. Uma questão muito comum deles perguntarem na prova é o que significa aquaplanagem. E a gente tem que dizer que é a perda de aderência dos pneus com o solo por causa do excesso de água na pista. Então é quando o veículo derrapa por causa da água. E uma outra pergunta muito importante para a prova: fatores que contribuem para a aquaplanagem. Excesso de velocidade, excesso de água na via e pneus em mau estado. Quando que um pneu está em mau estado? Quando os sulcos, que são as valinhas do pneu, estiverem com menos de 1,6 milímetros. Duas coisas muito importantes, dois pontos muito importantes a se gravar para a prova. Qualquer questão que mande pisar no freio ou no acelerador quando estiver passando sobre uma poça d'água, a questão vai estar sempre errada. A gente nunca pode responder que a gente deve frear ou acelerar sobre a poça d'água. Então, a forma correta de se evitar aquaplanagens é dirigir em velocidade compatível com a via e evitar a utilização de freios
sobre poças d'água. Vamos agora para a resposta da questão anterior e vamos ver mais 4 questões que podem cair na tua prova. A distância percorrida desde o momento em que o condutor percebe o perigo e executa a ação correspondente chama-se A. Percepção e reação, B. Segmento, C. Frenagem e D. Total de parada. Então, do momento em que o condutor percebe o perigo e executa a ação correspondente, a gente lembra 1 segundo para percepção e mais 1 segundo para reação. Então, a resposta certa é a letra A, distância de percepção e reação. Vamos para uma outra questão. A melhor maneira de evitar uma colisão com o veículo de trás é só um detalhe, está aparecendo aqui ao lado renovação. Eu abri o simulado de renovação porque é mais comum cair em questões de direção defensiva, mas são questões que podem cair na prova de primeira habilitação também. A melhor maneira de evitar uma colisão com o veículo de trás é, letra A, reduzir a velocidade para facilitar a ultrapassagem pela direita, B, olhar os retrovisores e buzinar para o veículo de trás, C, aproximar-se ao máximo do veículo da frente, ou D, sinalizar as manobras e olhar os retrovisores. A resposta certa é a letra D, sinalizar as manobras e olhar os retrovisores. Lembrando que, além disso, eles poderiam colocar na resposta evitar freadas bruscas se não houver necessidade e manter distância do veículo da frente. Vamos para mais uma questão. Uma das principais causas de colisão nos cruzamentos é o desconhecimento do limite de velocidade da via, B, o desconhecimento das preferências, C, manobra esperada do outro condutor, ou D, conhecimento das técnicas de direção defensiva. Lembrando que a colisão mais comum nos cruzamentos é chamada de abarroamento, que é quando o veículo bate na lateral do outro. E lembrando que um dos principais motivos, uma das principais causas, é o desconhecimento das preferências. E mais uma vez, para a gente não esquecer, as regras de preferência num cruzamento são rodovia, rotatória e, nos demais casos, o veículo que vier pela direita. Vamos para mais uma pergunta. Ao efetuar curvas em rodovias, o condutor deve. Essa questão está ligada ao assunto sobre colisão frontal. Lembram? Uma das ações que causam colisão frontal é a falta de perícia em curvas. Não saber fazer uma curva corretamente provoca colisão frontal. Então, ao efetuar curvas em rodovias, o condutor deve, letra A, frear durante a curva para evitar a ação da força centrífuga, B, acelerar antes da curva para aumentar o poder de tração nas rodas, reduzir a velocidade antes da curva acelerando gradativamente, ou D, mudar de marcha passando para uma maior, aumentando a tração nas rodas. Então, a forma correta de se fazer uma curva é a letra C, reduzir a velocidade antes da curva e, ao iniciar a curva, acelerar gradativamente. Essa é a última questão e é uma pegadinha que o Detran faz. A gente tem que ficar atento a essa questão. Ao começar a fazer uma curva, uma das atitudes corretas a seguir é reduzir a marcha, reduzir a velocidade, acelerar gradativamente, movimentar bastante o volante. A gente acabou de ver na outra questão que a gente deve reduzir a velocidade antes da curva e, ao iniciar a curva, acelerar gradativamente. Nessa pergunta, a gente já começou a fazer a curva. Ao começar a curva, uma das atitudes corretas a seguir é acelerar gradativamente, letra C,
Eu espero do fundo do coração que esse vídeo, essas questões, esses assuntos possam te ajudar a fazer uma boa prova. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo porque me ajuda demais, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhar esse vídeo e esse canal com quem você sabe aí que pode precisar, quem de repente esteja para entrar na autoescola ou para quem já esteja fazendo autoescola. Um abraço, até o próximo vídeo